Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Me falem se vocês estão conseguindo me ouvir adequadamente, por gentileza. Se estão me ouvindo, se estão conseguindo me ver, estão num cenário diferente hoje? Me falem como que tá sendo e vamos começar uma live completamente diferente. Queria muito ter o feedback de vocês a respeito do áudio. Às vezes esse aparelho falha um pouquinho, então quem puder entrar, vai me falando. Se vocês estão conseguindo. Karine, bem-vinda! Por gentileza, doutora, me fala se você está conseguindo me ouvir direitinho. Por conta desse aparelho que às vezes dá uma falhada, tá? Me fala se tá escutando, se não tá, se tá tudo direitinho para vocês. Hoje nós estamos começando alguns movimentos, né, já nas últimas semanas com essas lives todas as terças-feiras, onde nós trazemos alguns assuntos correlacionados às práticas integrativas, ao reiki, meditação, à saúde emocional, à evolução humana. Então, lembrando que como analista existencial a gente está sempre falando sobre isso, e eu queria muito que vocês me dessem feedback sobre o som. Eu sei que tem alguns ruídos externos, até por conta do lugar onde eu estou, mas me fala se está conseguindo me ouvir, por favor, tá bom? O que eu quero comentar hoje com vocês? Quero falar um pouquinho. Deia, tudo bem? Me fala sobre o som, Deia, por gentileza. Se tá conseguindo me ouvir direitinho, como que tá sendo isso para vocês, tá bom? Sei que vai ter uns ruídos externos, porque eu tô num ambiente diferente hoje. Então vai ter aí algumas buzinadas, algumas coisas diferentes. Eu quero conversar com vocês a respeito de saúde de novo. Ai, que bom, Deia, obrigada. De novo falando sobre saúde integrativa, sobre o conceito da Organização Mundial de Saúde, sendo que saúde é o bem-estar biopsicossocial, emocional, espiritual, enfim, é num todo. E aí, eu estava comentando essa semana com uma pessoa que eu conheci, a Cláudia, queridíssima, amei conhecê-la. E a gente estava falando sobre exatamente essa questão da integralidade, né, do ser humano integral. Não adianta a gente ter só saúde física e não ter a saúde emocional em dia, não ter a saúde familiar, não ter a saúde espiritual, profissional. Então a gente vai comentar um pouquinho a respeito de tudo isso. Lembrando, só um minutinho, gente, deixa eu afastar aqui um pouquinho, acho que fica melhor. Lembrando que todo ser humano, e quando a gente fala nas práticas integrativas, a gente está falando nesse movimento de trazer de novo o ser integral, porque todos os elementos que compõem a nossa vida correspondem e correlacionam-se entre si mutuamente, impactando diretamente na nossa saúde geral. Então, muitas vezes a gente fala em saúde, a gente está falando em bom funcionamento de órgãos, em ausência de dor, em um bem-estar mínimo, em uma questão de locomoção, mas a saúde ela é muito mais ampla. A Organização Mundial da Saúde ela traz esse âmbito de bem-estar biopsicossocial, emocional, espiritual, e a gente vai de novo mencionar que dentro dos nossos vários aspectos de saúde, a gente tem o aspecto da saúde financeira, onde a gente vai ter um mínimo de liberdade para comer, para se alimentar, para ter as nossas necessidades primárias atendidas, para ter um abrigo, para ter banho, para ter uma série de questões de higiene, de saúde mínima. E aí a gente vai ampliando essa liberdade financeira para ter direito, né, de ir e vir realmente, para ter uma série de questões aí envolvidas. A gente tem a saúde biológica, onde todo o funcionamento do organismo corporal está funcionando
em adequação. A gente vai ter a questão da saúde social, onde a amizade, se sentir útil na sociedade, estar inserida na sociedade que você vive, seja no colégio, seja no seu aspecto profissional, seja no bairro em que você mora, mas estar inserido nesse âmbito social, na categoria que for, no núcleo que for, sendo bem aceito, se sentindo útil. E aí a gente traz mais um conceito dentro da humanidade. Todos nós, seres humanos, temos uma necessidade inata de sermos úteis. E quanto mais úteis nos sentimos, mais gratos somos, inclusive pelas pessoas a quem servimos. Então isso é um dos aspectos que é muito pouco comentado, mas que ele é extremamente valioso para a nossa história, para a história da vida das pessoas que nos cercam. E a gente consegue visualizar o quanto isso vai mudando a nossa história. Péricles, seja bem-vindo, que honra, esse moço nunca aparece. E a gente também vai tendo o aspecto de saúde profissional, onde eu consigo devolver ao mundo um servir que traz impacto, que traz qualidade, que me traz remuneração e que ao mesmo tempo eu me satisfaço com isso. Então a gente vai fazendo essa composição, lembrando que saúde intelectual também é algo muito importante. É lógico que ela vai ter graus diferentes para cada ser humano, conforme a sua habilidade, conforme a sua aptidão e gosto por isso, mas o desenvolvimento intelectual, o aprendizado constante é algo que acontece do nosso nascimento até a nossa morte. Então a gente vai sempre desenvolvendo aprendizados diversos, com mais ou menos ênfase, conforme a perspectiva, os objetivos e a dedicação de cada um, mas é algo que a gente vai desenvolvendo e também é saudável. A saúde familiar e a saúde espiritual. E aí quando eu falo da saúde espiritual, a familiar eu acho que ela é um pouco mais clara, né? Mantendo esse núcleo familiar em harmonia. Deixa eu ver se eu desligo esse som aqui, só um minutinho. Pronto, desculpa, eu esqueci de desligá-lo. Manter a saúde familiar em harmonia, ela é extremamente importante. Quanto mais a gente tem perrengues dentro da família, em questões emocionais, mais isso impacta no nosso progresso e na nossa vida, nos outros aspectos, em todos os outros que a gente já mencionou. A gente vai tendo mais dificuldades em desenvolver essas outras áreas, ou quanto menos, né? Quanto mais harmonioso está esse lar, mas a gente consegue geralmente ter essa mesma harmonia espelhada nas outras áreas. Isso acredito que seja mais claro para todos vocês. Mas eu queria trazer esse destaque daquilo que eu estava conversando com a Cláudia na semana passada, que foi a respeito da saúde espiritual. E a saúde espiritual, na nossa conversa, a gente lembrou muito do Tiago Nigro. Eu não sei se vocês conhecem, ele é um educador financeiro super conhecido mundialmente. E através do trabalho dele, ele traz uma série de servir, né, de instruções para as pessoas com a saúde financeira, com relação a onde investir, com todo aquele raciocínio lógico e matemático muito certinho dele, né, muito coerente materialmente falando. E ele falava que ele queria conhecer Deus. Mas ele não falou de qualquer jeito. Ele tinha um vazio interno muito grande, muito profundo, e esse vazio o incomodava, mas ele não aceitava, ele não admitia, ele não apetecia, não era algo que conversava com ele, a linguagem de Deus como as pessoas mencionavam. E aí ele se colocou, ele conheceu o Tiago Brunet, e a partir, né, de todas as conversas, de todo esse contato com o Brunet, ele foi tendo algumas orientações, inclusive ele começou a estudar a Bíblia para ser rico, como o Tiago Brunet ensinou a ele, instruiu e aí mostrou que várias passagens bíblicas tinham essa referência sobre o dinheiro, e ele foi fazendo todo esse percurso. Depois de um determinado tempo, o Brunet fez esse convite para ele realmente conhecer Deus.
E aí eles se colocaram num desafio. Ele pediu para Deus se apresentar em 7 dias, que se Deus existisse, que tocasse o coração dele, que desse algum sinal dentro de 7 dias. Só que esse percurso não aconteceu nesse tempo, aconteceu no 8º dia. E aí o Tiago Brunet menciona que ele precisava saber que Deus existia, mas que tinha que ser no tempo de Deus e não dele. Então, eles mencionam todo esse progresso. Hoje, o Tiago Negro, se vocês quiserem, vai lá no YouTube, tem toda a história dele sendo narrada, com detalhes, com muito mais emoção, super gostoso de ouvir. Mas hoje, o Tiago Negro, todo matemático, lógico, com todas as suas estruturas financeiras super potentes, hoje ele consegue falar de Deus e tocar o coração de muitas pessoas que sentiam um vazio interno que ele sentia e que nada conseguia preencher. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se eu tenho todas as áreas harmoniosas na minha vida, mas eu não tenho um Deus presente, e quando eu falo disso, não estou falando de Deus, né? De espiritualidade. Se eu não tenho a minha espiritualidade saudável, e lembrando que a espiritualidade ela pode ser tudo, ou as coisas mais simples. Eu não preciso necessariamente ser alguém que vá a um culto religioso, a uma cerimônia religiosa, que tem uma denominação específica. Eu posso encontrar a minha espiritualidade dentro do meu quarto, dentro do meu lar. Eu posso encontrar a espiritualidade no meio da natureza. Eu posso encontrar esse preenchimento na astrologia, na microbiologia, olhando pelo microscópio, seja como for, desde que eu não tenha esse vazio interno. E por que eu estou mencionando todas essas áreas individualmente? Porque a gente precisa lembrar que nós somos um ser com diversas áreas, com diversas características, assim como os dedinhos de nossas mãos, que não são iguais, cada um tem um tamanho, tem uma forma, tem um tortinho aqui, um jeitinho ali, mas cada um com a sua característica em cada uma das suas áreas. Se não estiver pleno, vai estar sempre meio manco em alguma coisa, e é lógico, é natural que a gente vá se equilibrando na vida. Então tem uma fase da vida em que a gente se destaca, se dedica mais a uma dessas áreas. Então tem hora que eu preciso olhar mais para minha saúde, tem hora que eu preciso olhar mais para o meu ciclo social, para as minhas amizades, cuidar um pouco mais, ser cuidada, me sentir acolhida. Tem hora que eu preciso cuidar mais da minha família, tem hora que eu preciso me dedicar à minha profissão, mas ao longo do tempo tudo isso vai acontecendo porque nós somos seres integrais. E, de novo, não é à toa que eu estou falando disso. Como seres humanos, nós evoluímos. E para evoluir, nós vamos olhando para todas essas áreas, equilibrando esses pratos, sabendo que existem fases de dedicação a mais para cada uma delas, mas que em nenhum momento a gente pode largar por completo todas elas, ou muitas delas. Então, existe uma fase que eu vou precisar olhar para a minha saúde com um pouco mais de atenção? Ok, mas não é porque eu estou olhando para a minha saúde que eu tenho que esquecer que eu sou um ser espiritual. Não é que eu estou olhando para a minha saúde que eu tenho que esquecer que eu posso ter um servir, que eu posso ter uma profissão. Então, a gente vai tentando fazer esse equilíbrio ao longo da vida, que é um equilíbrio ondulado, que é um equilíbrio em movimento, não é retilíneo, não é parado. A linha parada na medicina é a morte, né? Quando a gente está fazendo o eletrocardiograma, essa energia eletromagnética que nós temos, ela precisa existir nessas ondas de sobe e desce. Linha parada é morte. Mas a gente precisa ter um certo equilíbrio. E quando nós falamos das práticas integrativas, nós falamos deste movimento. Exatamente desse movimento de voltar a olhar o ser integral. Olhar o ser que não é só um cabelo, não é só uma unha, não é só o dedo do pé, não é só uma mão, não é só a oncologia, ou não é só a ortopedia, também não é só o sistema gástrico, mas ele é feito de um todo. Todas as vezes que a gente vai falar de uma constelação familiar, que a gente vai falar de uma
de uma prática como Reiki, de uma auriculoterapia, de uma acupuntura. Todos esses movimentos, todas as práticas integrativas vão estar sempre com o foco de lembrar que você é um ser humano integral e que você evolui. Trazer clareza, trazer essas referências, trazer esse potencial de crescimento é extremamente importante. Enfim, fiquem à vontade para mandar dúvidas, perguntas, seja sobre esse tema, seja sobre outros temas. Me fala se tudo isso está fazendo sentido para você, em toda essa coerência, se é coerente para você também. Podem trazer outros exemplos se vocês quiserem. E eu vou fazendo, aproveitando enquanto vocês escrevem, enquanto vocês compartilham, enquanto vocês interagem. Eu quero trazer algumas perguntinhas, recadinhos aqui das próximas semanas, das próximas lives. Eu gostaria de fazer uma live na semana que vem de perguntas e respostas. E aí eu quero saber se vocês interagem, se vocês querem ter esse movimento. Então, se quiserem, eu já vou deixando ao longo de alguns dias as caixinhas de pergunta para que a gente suba essas perguntas no dia da live. Lúcia, bem-vinda, linda! E aí a gente vai fazendo esse movimento de perguntas e respostas na próxima. E se vocês desejarem ainda, a gente vai fazer depois disso um ciclo de provavelmente umas 29 lives, provavelmente porque pode ser que em alguma live a gente tenha mais perguntas ou mais interesse, muito mais conteúdo e possa precisar de mais de uma para falar de um assunto, que é falar sobre cada uma das práticas integrativas. Então, a minha intenção, Giovana, bem-vinda também, desculpa pela pausa, a minha intenção é a gente fazer uma série de lives falando sobre cada uma das práticas integrativas. Então, a gente faz sobre acupuntura, homeopatia, antroposofia, de uma maneira curta, de uma maneira simples, tentando só trazer para vocês o que é cada uma, como que elas se apresentam, como que elas são utilizadas, o que precisa de recurso, o que não precisa, quais são esses recursos. Então, uma precisa de agulha, a outra precisa de óleo essencial, a outra precisa de bolinhas, esferas para colocar na orelha. O que precisa para cada uma das práticas? Então, essa é a minha intenção, queria compartilhar com vocês, ver o que vocês acham, o que vocês sugerem, se vocês gostariam de ter esse conteúdo, porque, como vocês sabem, todos nós, estando no Sistema Único de Saúde brasileiro, nós temos direito a essas práticas integrativas. Contudo, elas ainda não acontecem uniformemente, as 29 práticas dentro do SUS, em todas as cidades. A gente já teve gratíssimas notificações a respeito de algumas cidades que têm esses movimentos implementados em seus municípios, em seus sistemas de saúde municipais, mas nós sabemos que ainda não é realidade para o Brasil todo. E ao longo desse tempo, eu também gostaria de ir convidando pessoas para ir conversando comigo a respeito desses assuntos, dessas práticas, desses movimentos. E aos pouquinhos a gente vai fazendo esse movimento todo crescer, tá bom? Me contem mais, me falem se isso interessa, me escrevam, pode escrever agora, estou esperando um pouquinho vocês. E se vocês quiserem também, me mandem pelo direct todas essas informações. Eu respondo aqui na gravação da live, pode responder aqui nos comentários, que a gente também vai trocando essas figurinhas e vendo se é de interesse de vocês, a gente faz esse movimento. Como eu falei para vocês, eu tenho cursos em várias dessas áreas que eu ministro. Alguns eu não ministro, mas eu já estudei acupuntura, por exemplo, que é algo que é extremamente amplo, uma medicina inteira, muito complexa, e que eu acho que tem muita informação para agregar, para construir para vocês. Me falem se esse movimento interessa, e tudo isso a gente vai construindo, tá bom? A Deia Marfei falou que bacana, vai ser interessante. As perguntas e respostas, né, Deia? E também a série, me fala, tá bom? Tô esperando, então,
Vamos ver, tem alguém querendo escrever algo e ainda tá digitando? Se tiver, só manda um euzinho rapidinho que eu espero. Senão eu já vou desligar pra gente começar a próxima. Vocês me mandam depois. Me fala, tá bom? 5, 4, 3, 2, 1. Ah, Mafei, acredito que vai despertar interesse em ampliar conhecimentos. Sim, eu acho que não só... O que eu gosto disso tudo, eu sempre estimulo muito a gente conhecer racionalmente algumas coisas, para que depois a gente sinta essas coisas, né? Então, saber que isso existe no SUS, para mim é muito importante. Depois que você sabe disso, vai atrás, sente, experimenta, usa em você, vê se aquela linguagem fala, se comunica com o seu corpo, se comunica com o seu emocional, se comunica com esse ser integral que você é. Tem muita gente que eu vejo assim verdadeiros milagres e transformações através da acupuntura. Tem outras pessoas que tentam acupuntura e não se dão muito bem, e aí se realizam através do reiki. Tem gente que se realiza pela aurículo. Enfim, cada um vai tendo um movimento e não necessariamente eles são excludentes. Podem se unificar, podem se juntar, e é bom que a gente vá conhecendo cada vez mais tudo isso. Me falem se isso é do interesse, a Deia gostou, e aí a gente vai fazendo essas construções, tá bom? Gente, agradeço demais pela presença de vocês. Eu vou fechar essa live em 2 minutinhos, eu volto pra gente continuar e fazer o nosso reiki ao vivo, tá bom? Um beijo, obrigada!